Olá, pessoas incríveis e maravilhosas! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor! Amém! Glória a Deus! Nós estamos começando mais um Net Biblix, amém? Eu sou a Lu e eu convido você a estar vindo ler a palavra junto com a gente. Bom, com a Bíblia na mão, amém? Vamos fazer a nossa leitura. Vamos iniciar então hoje a nossa leitura, fazendo a nossa oração, tendo o nosso papinho com Deus, para que Ele venha a nos guiar nessa leitura, amém? Senhor Jesus, Espírito Santo, nesse momento eu clamo a Ti a Tua presença. Venha nos guiar nessa leitura. Espírito Santo, que o Senhor possa vir a nos ensinar através dessa leitura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, partiu para a nossa leitura. A leitura de hoje é Ezequiel, capítulo 13. Amém? Ezequiel, capítulo 13. Profecia contra os falsos profetas. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem do coração. Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. Não subistes as brechas, nem fizestes muros contra a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Tiveram visões falsas e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando não disse. O Senhor enviou, quando não enviou. E esperam o cumprimento da palavra. Não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes: o Senhor diz que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como faleis falsidade e tendes visões mentirosas, por isso eu sou contra vós outros, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus, visto que andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz quando não há paz. E quando se edifica uma parede e os profetas a caiam, dize aos que a acaiam que ela ruirá. Haverá chuva de inundar. Vós, ó pedras de saraivada, caireis, e tu, vento tempestuoso, irromperás. Ora, eis que caindo a parede, não vos dirão: onde está a cal que a caiastes? Versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: tempestuoso vento farei irromper o meu furor, e chuva de inundar haverá na minha ira, e pedras de saraiva na minha indignação para a consumir. Derribarei a parede que caiastes, darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Quando cair, parecereis no meio dela e sabereis que eu sou o Senhor. Assim, cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a caiaram, e vos direi: a parede já não existe, nem aqueles que a caiaram. Os profetas de Israel que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus, contra as falsas profecias. Tu, ó filho do homem,
põe-te contra as filhas do teu povo que profetizam de seu coração. Profetiza contra elas e dize: assim diz o Senhor Deus, ai das que cozem invólucros feiticeiros para todas as articulações das mãos e fazem véus para a cabeça de todo tamanho para caçarem almas. Querereis matar as almas do meu povo e preservar outras para vós mesmas? Vós me profanastes entre o meu povo, por punhados de cevada e por pedaços de pão, para manterdes as almas que não haviam de morrer, e para preservardes com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta mentiras. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis aí, vou eu contra vós invólucros feiticeiros, com que vos caçais as almas como aves, e as arrancarei de vossas mãos, e soltarei livres como aves as almas que prendestes. Versículo 21. Também rasgarei os vossos véus e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará ao vosso alcance para ser caçado. E sabereis que eu sou o Senhor, visto que com falsidade entristeceste o coração do justo, não o havendo eu entristecido, e fortaleceste as mãos do perverso, para que não se desviasse do mau caminho e vivesse por isso. Já não tereis visões falsas, nem jamais fareis adivinhações. Livrarei o meu povo das vossas mãos, e saberei que eu sou o Senhor. Amém? Amém. Então assim a gente finaliza a nossa leitura e a gente começa agora as nossas pérolas, amém? Vamos compartilhar então o entendimento. Bom, a gente começa aqui tendo o esboço, né, desse capítulo. No capítulo 13 de Ezequiel, do versículo 1 ao 7, a gente vê que Deus, ele denuncia contra os falsos profetas. Depois, a gente pode ver aqui do versículo 8 ao 16, o juízo contra os falsos profetas. E depois, a gente pode ver aqui também, do 17 ao 23, a profecia contra os falsos profetas. Então, o que a gente precisa entender? Que a condenação, ela vem através da consequência da escolha pelo pecado. E não porque Deus é mau ou carrasco. Amém? Bom, os falsos profetas, Deus deixou bem claro aqui que eles ouviam o coração e não o verdadeiro Espírito de Deus, e não a voz de Deus. Então o que acontece? O coração da gente, o coração do homem, ele é enganoso. E não só enganoso, mas ele também, ele é corrupto, gente. O coração do homem, ele é enganoso e corrupto. Então, por isso, a gente não pode ouvir o nosso coração. Quantas e quantas pessoas já não se deram muito mal com essa história de ai, eu ouvi o meu coração e deu um ruim lascado? Então, gente, não tem essa. O profeta verdadeiro, ele não vai ouvir o coração dele. O profeta de Deus, o porta-voz leal de Deus, verdadeiro, ele não vai buscar ler nenhum tipo de órgão nosso como os falsos profetas daquela época faziam. Outra prática que os falsos profetas daquela época faziam era o quê? Era buscar as pessoas que já morreram, atrás de saber o futuro, atrás de saber o que estava por vir. E quando a gente morre, a gente nasce num outro plano espiritual. E a gente começa uma nova missão com Deus, numa outra situação. Não tem como a gente ficar voltando para cá para ficar dando orientação para as pessoas do que elas devem fazer. Morreu, acabou, gente. A gente só tem uma única chance na nossa vida.
Então, os falsos profetas daquela época buscavam orientações em pessoas que já morreram. E não só isso. Os falsos profetas daquela época, uma das características dele também era o quê? Era desviar o povo da espiritualidade do povo. E em vez de fortalecer o povo em Deus, em vez de fortalecer a vida espiritual das ovelhas de Deus, da galera, não! Eles não oravam, eles não jejuavam, eles ouviam o próprio coração deles, o próprio espírito, o próprio entendimento, os próprios pensamentos deles mesmos. E gente, pra gente não... Aqui a gente vê dois lados da história. A gente vê o falso profeta, as características do falso profeta, a consequência das decisões do falso profeta, dos pecados do falso profeta, mas a gente também vê o povo que é enganado por esses falsos profetas. Por quê? Porque o falso profeta, ele também promete uma prosperidade que muitas vezes o homem não vai ter, por exemplo, a financeira. Quem é que disse que todo mundo nasceu para ser rico? Onde? Onde que está escrito aqui que todo mundo vai ser bilionário? Prosperidade não está só vinculada a dinheiro. Nós podemos ser prósperos na nossa vida de N maneiras. E a gente deveria buscar principalmente a prosperidade espiritual. Esse devia ser a prioridade da nossa vida. Por quê, gente? Porque quando a gente tem um relacionamento bem estabelecido com Deus, gente, os problemas vão vir? É lógico que vão vir. Não é só porque você tem um relacionamento de intimidade com Deus que você não vai ter problema na sua vida, porque você vive no mundo. Não é porque você tem um relacionamento com Deus que você não vai tomar atitudes erradas, que você não vai errar. Não, você vai errar, nós vamos errar. Mas a nossa visão a respeito disso vai ser diferente. E a gente não vai cair em qualquer promessinha, em qualquer coisinha, em qualquer promessinha de paz, que a gente quando caminha com Deus não vai ter problema. Mentira! Quando a gente caminha com Deus não vai faltar dinheiro. Mentira! Ai, se você for fiel no seu dízimo, você vai se tornar bilionário, viu? Mentira, gente! Mentira! Não! Deus, ele vai estabilizar a nossa vida, sim! Mas os momentos difíceis não vão deixar de existir. Ele vai dar um amadurecimento para nós e através do Espírito Santo a gente vai confiar nele. E ele vai prover tudo o que a gente precisa. Em Provérbios ensina para que a gente não peça nem mais e nem menos do que a gente precisa, mas para que a gente peça exatamente o que a gente precisa. Porque Deus é o nosso Criador. Quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, Ele estava escrevendo o nosso propósito de vida. Ou seja, se tem alguém que sabe o que a gente precisa exatamente, esse alguém é o nosso Criador, Deus. E se a gente quer ter um relacionamento com Deus, porque a gente quer viver uma vida feliz, porque a gente busca viver em paz, a gente precisa, em primeiro lugar, orar, ter o papinho com Deus, conversar com Deus. Quando a gente tiver intimidade com Deus, quando a gente conversar com Deus sobre todos os assuntos da nossa vida, não vai ser nenhum falso profeta que vai bater no nosso portão enganando a gente, não. Segundo lugar, se a gente quer ter intimidade com Deus, a gente precisa abrir mão da nossa carne. Porque a nossa carne nunca vai levar a gente a fazer coisa boazinha. Então vamos buscar jejuar, vamos buscar aprender o valor de um jejum. Vamos buscar se aproximar de Deus, abrir mão realmente daquilo que afeta o nosso relacionamento com Ele. E em terceiro lugar, se a gente quer ter um relacionamento com Deus, uma vida íntima com Deus e não ser mais enganados pelos falsos profetas, pelas mentiras que contam aí fora, a gente precisa conhecer a Deus. E a gente só consegue conhecer a Deus lendo a Bíblia. Então que a gente busque ter essa vida de intimidade com Deus através desses 3 pilares. Porque assim a gente não vai enganar
e nem vai se deixar ser enganado. Amém? Glória a Deus! Então é isso, meus amores. Muita alegria no nosso coração, muita alegria na nossa alma. Amém? Olha, eu profetizo coisas boas sobre você. Eu profetizo soluções sobre os seus problemas, porque eles vão vir, mon amor. Eles vão vir, os B.O. vai vir. Mas Jesus é maravilhoso, Jesus é misericordioso e Deus é um cara que tem a solução para os nossos B.O. Amém? Então, que Deus te abençoe, que a paz do Senhor, que você busque pela paz do Senhor, que a alegria do Espírito Santo esteja na sua alma, amém? E a gente se encontra na próxima leitura. Fui!